E nós estamos recebendo aqui no Jornal do Piauí o líder do governador Wellington Dias, líder do governo, deputado João de Deus, para detalhar mais para nós essa emenda à Constituição aprovada hoje na Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo, Eli, os telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, começo perguntando para o senhor a respeito de toda essa discussão que envolveu a PEC. Hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho, cobrou, inclusive, do governo que tivesse um diálogo melhor com as categorias para evitar que toda aquela confusão da semana passada e toda a polêmica que envolveu a PEC. O senhor acha que o governo falhou em algum momento nesse diálogo que fez com que essa PEC se transformasse em algo tão polêmico? Eu já disse até para o coordenador da comunicação do governo que o erro foi a gente deixar sair uma versão que não era a versão de fato da PEC. Primeiro saiu aquela versão da PEC nacional, terminou circulando em alguns portais. Por quê? Porque no momento que a matéria foi para a Assembleia, a SECOM teria que ter sido comunicada para que ela pudesse encaminhar para a imprensa a versão do governo. Estou mandando uma PEC que propõe isso, mas tem o objetivo Y. Como o governo não fez isso, saiu a versão da PEC nacional que já vinha um desgaste tremendo, uma discussão tremenda sobre ela e sobre os efeitos negativos. Inclusive, seu partido é contra. Pronto, terminou passando a ideia de que a PEC no estado do Piauí era uma reprodução da PEC nacional, o que não é. O deputado Temístocles falou, inclusive, que era muito parecida com aquele projeto. Do Temer. Pois é, né? Veja só, a PEC nacional, ela não fala em investimento. Ela fala mas cria limite de gasto. Olha, ela cria limite de gasto, mas não com o objetivo de investimento. E esse teto de gasto envolve pessoal, envolve as despesas primárias. É verdade. Na área econômica. É verdade. Mas aqui nós estamos deixando, inclusive, para correção salarial e para contratação de concurso público, alguns itens a mais. Alguma margem? Por exemplo, exatamente, correção salarial, que é uma das reclamações dos servidores. A PEC nacional, ela prevê reposição de inflação. Né? Aqui não, essa PEC que nós votamos hoje, ela prevê o crescimento da receita. O estado do Piauí vem crescendo em média 7%, 8% ao ano. Portanto, nós podemos optar pelo percentual de crescimento. Isso está na PEC. Um outro aspecto que é levantado é que a PEC nacional ela não fala de investimento. Então, ela fala de contenção de gasto, mas não fala de investimento. Aqui não, a meta é aumentar a capacidade de investimento. Não é só superávit, não é só economia. Não. Não é só fazer economia. Por quê? Porque investimento é o que vai fazer com que a economia possa se movimentar e assim a gente possa manter o nível de arrecadação. Então, deixando claro, vai ter congelamento de salários? Não. A PEC não vai congelar salários. Não, o que vai dizer se tem não a capacidade de aumento de salário é a receita do Estado. Se ela não crescer, como é que Agora, será? aumento linear, digamos assim, tem determinada categoria que vai pleitear determinado percentual. Esse percentual é que vai ficar de acordo com a receita do Estado. Sim, que é o crescimento da receita corrente líquida. Que aí, como eu disse, nós temos um parâmetro esse ano em torno de 7%, e a gente acredita que no ano que vem é o parâmetro que é usado no ano seguinte. Quer dizer, deputado, foi estabelecido um prazo de 10 anos, mas ele pode ser maleável no decorrer desse período de acordo com os acontecimentos? Nós fizemos uma emenda hoje que foi encaminhada pelo governador que estabelece o seguinte, que o efeito que era de 10 anos a priori, ele pode ser reduzido para 2 ou 3 anos se a gente atingir a meta de 10% da receita corrente líquida para investimento. Esse ano, como é em torno de 7,5%, essa avaliação do governo, fechamos esse ano com 7,5%, então o governo avalia que em 2 anos a gente consegue chegar à meta de 10%. E aí acabam os efeitos da PEC? Aí acabam os efeitos. Esses efeitos, vamos dizer assim, que a PEC estabelece do ponto de vista de contratação de pessoal. E aí eu quero deixar claro aqui também que não está proibindo concurso público. A PEC diz que é proibido você aumentar gastos, porém, aquilo que está previsto em lei, como concurso público, reposição de servidor, no caso de vacância, é possível o governo fazer concurso público. Substituição de servidor. Substituição. E mais, aquilo que está previsto em leis anteriores, lá está muito claro. Quais são as leis anteriores? Nós criamos o quadro de pessoal de praticamente todas as secretarias. Acho que o que deu polêmica foi o da UESP, que ficou, o governo retirou, e ficou de mandar depois, não mandou ainda.
Mas lá tem uma secretaria, eu vou pegar aqui um exemplo aqui, pega uma secretaria que tem 1.000 servidores. Então está lá no quadro de pessoal daquela secretaria a existência de 1.000 servidores. Se alguém se aposenta, se o quadro está defasado, o Estado pode repor, porque é uma lei já prevendo. Né? Correto. Correto? Porém, isso aumenta os gastos, porque aí vai ter o gasto com a Previdência. Pois é, mas esse tipo de aumento é possível porque ela está resguardada pela PEC. Não vai ser a PEC que vai privar. O que pode privar o governo de fazer o concurso é o fato de não ter dinheiro para poder bancar. Então precisava de uma PEC, deputado, na sua avaliação? Ou essa PEC ela é Eu acho que é assim, formalização por quê? do Porque, problema? veja só, a PEC ela abrange todos os poderes. Uma coisa é uma decisão do governador para o Poder Executivo, outra coisa é você ter uma emenda constitucional que abrange todo mundo. Esse é o sentido maior da PEC, tá? Quer dizer, limite de gastos para todo mundo. A segunda questão, que acho que é importante aqui a gente colocar, que hoje nós votamos também matéria que diz respeito à Previdência. O governo aumentou a alíquota da Previdência patronal de 24% para 28% e do servidor de 11% para quem contribui com 11% para 14% e de 12% para quem contribui com 12% para 14%. Mas o governo também mandou uma matéria que foi votada hoje que compensa o servidor. O mesmo percentual de ajuste na alíquota do servidor, o governo repassa para o servidor. Aí alguns servidores, mas isso é o reajuste do ano. Não, senhor, não é o reajuste. Isso é apenas uma compensação para o servidor que contribui, por exemplo, com R$100, vai passar a contribuir com 110, o governo está repassando para ele os 10, para ele depois não ter nenhuma perca com o aumento dessa alíquota. Então, na verdade, no fundo, é o governo quem está pagando tudo. É o governo que está pagando. Aí você poderia perguntar assim, mas se o governo está pagando, onde é que está a economia? O problema é que as pessoas, muitas vezes, é uma questão mais contábil. A receita da Previdência, segundo os dados que não foi repassado agora esse ano, pega na contribuição patronal de todos os poderes e dos servidores de todos os poderes, na ordem de 650 milhões de reais. Mas a cobertura com o gasto de aposentados e pensionistas é 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, você tem aí um saldo negativo de 850 milhões que o governo tem que botar na Previdência. Se o governo faz essa correção, Joeldes, com isso, né, o governo vai continuar repassando o complemento, porém vai ser menor o complemento. Isso tem efeito do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal. Formalmente seria o próprio servidor pagando a Previdência. Sim. Então, a receita da Previdência, a rigor, ela aumenta, né? O aporte de recursos que o governo bota a mais é o que assusta hoje, e aí as exigências do governo federal. Se não fizer ajuste, não tem, por exemplo, como assinar um empréstimo que nós aprovamos agora de 300 da Caixa Econômica. Da Caixa Econômica, por exemplo, que está inclusive avalizado para sair já agora. Né? Não esse ano, lógico, mas eu digo assim, já aprovado previamente pelo governo federal. Agora, se nós não fizermos os ajustes, e aí é onde está o problema, porque o governo está captando esse recurso para jogar nos investimentos. Ao jogar no investimento, você faz a economia do Estado se movimentar e com isso faz com que a receita do Estado possa crescer, compensando as baixas que a gente tem em relação às receitas de transferência. E isso é que faz com que o Estado tenha arrecadação para pagar, inclusive, o servidor. E com essas medidas, o Estado está livre de eventual atraso de salário ou de qualquer tipo de crise? Exatamente. Essa é a garantia? É a grande garantia que o governo acredita que com essas medidas vai evitar chegarmos à situação que chegou, por exemplo, o Rio de Janeiro. Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença aqui, deputado João de Deus, líder do governo na Assembleia Legislativa. Falou com a gente a respeito da PEC dos gastos aprovada hoje na Assembleia Estadual. Muito obrigado pela presença, deputado. Eu que agradeço.